Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Literatura no Ar. Eu sou o Giovanni e eu tô aqui com o Richard e com a Ana Luísa. E hoje a gente vai falar sobre o livro Coraline, do Neil Gaiman. Então, como foi a experiência de vocês lendo o Coraline e como vocês descreveriam a escrita do Neil Gaiman? Olha, pra mim foi muito bom, porque quando eu era criança eu assisti o filme. E eu não, como eu era criança, eu não fazia ideia de que tinha um livro. E quando chegou a proposta de fazer o café literário, que tem aqui no IFAR, eu resolvi comprar o livro e ler. E a escrita do autor é muito boa, porque ela é clara, não é difícil de entender, sabe? minha experiência foi parecida com a da Ana. Eu assisti quando criança o filme. E Vocês assistiram o filme então primeiro? Sim, assistimos o filme antes do livro. Quando eu acabei ganhando o livro e lendo ele, eu descobri que tem muitos detalhes que o livro conta, que o filme não traz. Eu, particularmente, acredito que o livro seja bem mais interessante que o filme. E a Ana está certa, a literatura, a escrita do Neil Gaiman é realmente muito clara. E como vocês acham que como vocês diriam que a escrita dele contribui para criar toda aquela atmosfera característica da Coraline, da história? Bom, a escrita dele ao redor do livro eu achei que é muito misteriosa. Ele traz alguns personagens que a gente fica muito se questionando assim como eles são, o que eles são, e ele não traz isso tão evidente assim. Por exemplo, a Coraline, ele descreve ela como uma menina corajosa, curiosa, que está sempre querendo desvendar o mundo. Bem interessante mesmo. Ele, pra mim, a escrita dele aborda bastante tipo, a personalidade dos personagens no todo, sabe? Não foca só na Coraline, sabe? Tem toda a construção de todos os personagens, todos eles são importantes para a história acontecer, sabe? Sim. Porque muitas vezes não acontece nos livros, porque, tipo, até fica chato, porque é só em volta do protagonista e não desenvolve, e por isso que o livro é muito bom. Ele consegue estabelecer uma personalidade para cada personagem dele. Né? Quais fatores vocês diriam que esse livro aborda? Quais questões subliminares, mensagens subliminares, assim? Olha, tem várias teorias, né, que giram em torno do mundo de Coraline. Mas pra mim, quando eu li o livro, eu imaginei, tipo, como quando a gente tem uma relação que não favorece uma boa pra gente, sabe? Então, quando a gente encontra uma que é melhor, a gente nem desconfia, sabe? A gente só vai de cabeça, sabe? Que foi o que aconteceu com a Coraline, com os pais dela, que ela achou que tinha ganhado na loteria e no final foi toda aquela confusão. Sim, isso entra no fator da dualidade, que é um tema, é a temática central, né, da história. Como tu acha que isso é explorado, a dualidade desses dois mundos? Bom, inicialmente a família da Coraline está se mudando para o Palácio Cor-de-Rosa, né? Uma grande mansão que moram vários moradores lá, a senhora Pink, a senhora Sorta. A dualidade do livro ele aborda entre os dois mundos, né? O primeiro mundo, onde a Coraline e os pais dela recentemente estão se mudando para o Palácio Cor-de-Rosa, onde tem vários moradores lá. Os pais delas eles estão sempre muito ocupados com o trabalho, então a Coraline às vezes acaba sendo deixada de lado pelos pais e acaba ficando solitária, sozinha. Quando a Coraline descobre a existência do segundo mundo, um mundo onde ela tem uma mãe, um pai presente, onde ela ganha comidas que ela gosta, como por exemplo a Coraline, ela é uma criança assim que não, aquele tipo de criança que não come verduras, não come brócolis, não sabe, que possui peças de nojo, né, quando criança a gente sabe. Ela tinha um temperamento explosivo. A Coraline é muito pé no chão, se ela decide alguma coisa é isso, não é? Então, talvez esse outro mundo trazendo o que ela gosta, trazendo uma família presente, trazendo o que ela precisa, como ela se sente confortável, com certeza foi uma coisa que chamou muito a atenção dela, né? Fez com que ela fosse para esse mundo. Sim. Essa vivência dela entre dois mundos, de sair da realidade dela para ir para um lugar onde tudo parece ser maravilhoso. Muitas pessoas fazem uma comparação com Alice no País das Maravilhas. E eu, particularmente, acredito que Coraline tinha muito as características para ser algo produzido pelo Tim Burton, tanto quanto o filme me remete bastante ao Tim Burton, quanto a escrita, que ele escreveu, por exemplo,
Estranho Mundo de Jack, que foi, eu acho que o filme foi adaptado pelo mesmo que fez a adaptação do filme da Coraline. Vocês acham que essa comparação faz sentido com as Coisas Maravilhas, a questão de ir para outro mundo e como isso funciona? Eu acredito que sim, porque as duas personagens elas estão vivendo uma realidade que elas não gostam. E aí elas vão para um lugar onde tem magia, tem tudo que a gente gostaria que tivesse, sabe? Um lugar onde elas são felizes, mesmo na teoria não sendo real, né? Porque os dois livros deixam em ver isso, sabe? Se é real, se foi da imaginação delas ou se realmente aconteceu. Uhum. Sobre o outro mundo, que ela vai para o mundo, ela é insatisfeita com a realidade dela, ela vai para outro mundo. Como vocês acham que foi descrito, como o escritor fez esse outro mundo parecer tão cativante para ela, mas também ao mesmo tempo assustador com a escrita? Como vocês acham que isso aconteceu? Inicialmente, o Neil Gaiman apresentou o Novo Mundo como um mundo fantástico, esperançoso, trazendo, por assim dizer, vitalidade, trazendo uma vida, trazendo um mundo feliz, um mundo de brincadeiras, porque querendo ou não, para ele é uma criança, né? Sim. Ela quer brincar, ela quer se divertir. Então, inicialmente, ele trouxe esse belo mundo, apresentando ele como algo extraordinário, algo que ela queria, mas a gente tem a nossa personagem, a Bela Dama, que seria a mãe da Coraline do outro mundo. A única diferença entre elas seria os olhos de botão, né? Sim. O Neil Gaiman começa a trazer um mundo obscuro quando essa Bela Dama, a outra mãe, ela oferece a Coraline que para ela ficar neste mundo para sempre, ela deveria deixar com que ela costurasse 2 botões em seus olhos. Então, a partir desse momento, o livro ele começa a ficar num momento mais tenso, algo mais obscuro, assim. E isso que falou dos botões nos olhos, nesse outro mundo tem essa característica que é algo marcante, né, da Coraline. Quando eu penso Coraline, eu penso nos botões no lugar dos olhos. Que é todos os personagens do outro mundo, que é uma versão, como se fosse o mundo invertido de Stranger Things. Como se fosse uma utopia, algo do nosso mundo, só que neste outro mundo todos têm a característica de ter os olhos, botões costurados nos olhos. Se vocês acham que ele quis dizer alguma coisa, se foi para parecer mais sinistro mesmo, essa foi a ideia? Sim, né? Porque, tipo, quando vê o livro, tanto o livro quanto o filme, quando a Bela Dama, ela oferece pra Coraline pra ela costurar os botões pra poder ficar lá, é uma troca que não é lá muito justa, né? Porque a Coraline é uma criança e tal. E é uma coisa bem sinistra, né? Porque imagina costurar os olhos com um botão. Então, eu acho que é isso que ele queria passar, sabe? Tipo, por mais que tudo pareça perfeito, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer, alguma troca ou algum evento ruim, sabe? Porque nada é perfeito. Tudo que é perfeito tem que se respeitar, na verdade. Sim, mas a troca da estada da Coraline no Palácio Cor-de-Rosa do Outro Mundo, pelos botões de seus olhos, na verdade, seria o espírito e a alma da Coraline, né? Então, acredito que a analogia de ter botões em seus olhos seja que você não seja algo vivo. Você viva Sim, isso que eu acho muito legal. Tem muitas analogias que a gente pode fazer. Tipo, as pessoas que ela conheceu na vida, no mundo real e que ela viu outra versão do outro mundo, com os alter egos de cada um. Tu acha que tem alguma analogia que a gente pode fazer? Tipo, a outra versão da pessoa? Como ela pode ver isso? É que, tipo, eu acredito que, entrando assim na história, né? A Bela Dama, ela apresentou todo mundo que a Coraline conhecia com os botões nos olhos, para ela já se acostumando com a ideia, digamos assim. E daí, quando ela ofereceu isso para ela, ela achou que ela ia aceitar de boa, porque ela ia... A gente às vezes gosta de viver na mentira, né? De ver sem enxergar, sem os olhos, sabe? Sem querer ver a realidade obscura que tem por trás das coisas. Eu acho que também isso é um dos símbolos do botão nos olhos, sabe? Sim. Uhum. Eu, particularmente, não li o livro, mas eu queria muito ler, me interessa a história. Mas eu vi o filme e eu não tenho como falar, né? Mas vocês acham que o filme conseguiu absorver e passar a essência do livro na fotografia e tudo, no ambiente da ambientação? Acredito que sim, o estúdio Laika, né, que foi responsável pela produção de Coraline e Stop Motion,
Eu acredito que eles realmente trouxeram essa parte sinistra. Eu acredito que eles deram um destaque também pro gato, que ele é o personagem mais misterioso da história, né? Ele viaja entre os dois mundos. Porém, diferente do livro, o filme ele traz um final com mais teorias, com mais ambiguidade. Eu ia falar sobre isso, como tem várias maneiras de teorizar, né? Tanto no filme quanto no livro. O final fica meio em aberto para especulações. Olha, eu acho que o livro, como ele traz mais algumas informações e mais umas entrelinhas, eu acho que, tipo, teorizar em cima do livro é muito mais, sabe, tipo, mais abrangente. Mas no filme, eu acho que só uma das teorias que se encaixa, que seria aquela que ela não saiu, né, do outro mundo, por causa daquela cena que acontece no final com o gato. E isso que tu falou do gato também, eu adoro o gato, porque ele é um personagem muito interessante. Porque não dá pra saber se ele é um vilão ou se ele é um herói. Sim, Ele é um filósofo. e ele tem todo um mistério em volta, né? Tipo, por que o gato consegue viajar entre os mundos? Por que ele tá narrando, ele tá filosofando, ele fala? Então. E os diálogos dele com a Coraline dele são muito bons. São bem, sabe, filósofos mesmo. E tanto que da relação que eu fiz e que várias pessoas falam com a Alice dos Países das Maravilhas, eu vejo muito ele, inclusive, como um gato visor. Um gato que é. Verdade. E agora, filha, uma das partes do filme que me marca muito, que eu penso por ele e eu lembro, são dos fantasmas, que ela vai para outro mundo e ela fica. Ela vê que ela tá aprisionada, que ela tá se sentindo que ela não tá mais tão livre quanto ela era, de poder sair e voltar a hora que ela quisesse. Porque era uma fuga pra ela ir pra esse outro mundo, né? Sim. E nesse momento ela se encontra aprisionada e ela encontra os fantasmas. Ela encontra fantasmas de crianças. O que vocês acham sobre esses personagens? Qual é a importância deles pra história? Bom, os fantasmas, na verdade, eles foram outras crianças que foram vítimas da Bela Dona, né? Da Bela Dama, perdão, que eles acabaram aceitando a troca, né, dos botões. Bom, eles inicialmente aparecem meio misteriosos e com o passar do livro eles acabam ajudando a Coraline, não é? Além da Coraline buscar salvar os pais dela, que foram raptados pela Bela Dama, ela também tem o objetivo de ajudar essas almas a encontrarem uma paz. Então a Coraline vai e enfrenta diversos desafios, acaba enfrentando os vizinhos do outro mundo, né? Bom, é isso. Sobre o estúdio Laika. Que isso, Estúdio Laika. Estúdio Laika, que foi o que produziu o filme, né? Sabe falar mais ou menos sobre eles, sobre outros filmes que tem, se são na mesma vibe, assim? Bom, Coraline, na verdade, ele foi o filme que foi a primeira produção do Estúdio Laika. O segundo foi Paranormal, que também em stop motion. E depois tivemos os Box Trolls. E Cubo e as Cordas Mágicas, que foi o filme mais recente que eles lançaram, todos em stop motion. Um dos personagens mais importantes do filme é o menino que a Caroline conhece e vira amigo dela. Vira Gibby. Não é esse não, o nome dele. Tem certeza que não? Não é. Não é Ghibli, qual é o nome dele? Não é. Tá, não interessa. É o Long Beaufort, meu nome. Tem certeza que é Ghibli, tá? Um dos personagens. No filme a gente tem a presença de um personagem bem importante para a história do filme, que é uma criança, um menino mais ou menos da idade da Coraline, ela princípio, Sim. que ela conhece e eles criam um vínculo. No livro esse personagem existe e se existe, como que é a trajetória dele? Não, no livro a Coraline não tem nenhum amigo, tanto que isso dela conhecer o outro mundo e se sentir tentada em estar lá começa muito mais cedo no livro do que no filme. Porque no livro, querendo ou não, tem outra criança ali, mesmo eles tendo as desavenças dele brigando, né, no filme, ela tem ele. E quando ela tá no outro mundo, no filme, tem aquela cena que ela vê que ele tá com a boca costurada, é mais um estupim, digamos assim, pra ela ter coragem pra enfrentar a outra mãe. Só que no livro isso não acontece, então ela só vai
ter coragem de fazer, de enfrentar a outra mãe quando ela percebe que os pais dela foram capturados e tem tudo aquelas coisas para ela resolver, tem a criança fantasma também. E é isso. Ele é mais um símbolo para dar um impacto no drama, né? Sim, pra dar tipo uma amenizada, digamos Porque no livro a gente tem a experiência lendo e imaginando assim. Sim, tanto que no filme a avó desse menino não permite que ele vá brincar no Palácio Cor-de-Rosa, junto com Coraline. Não é confirmado, mas tem uma teoria de que a avó dele tinha uma irmã e essa irmã foi uma das meninas que a Bela Dama capturou. Sim. Que foi a segunda a ser capturada, né? Que primeiro foi o menino, depois a irmã da avó desse menino, e depois uma menina de trancinhas, que no livro descreve tipo, as roupas que eles estão usando e assim a gente consegue meio que ter uma noção da época que elas viveram. Sim. E saber quem é que foi a primeira até a última. No livro a gente consegue, no livro e no filme, a gente consegue ver, como eu tinha falado antes, como a Coraline usava o outro mundo, a porta para o outro mundo, como um refúgio, um lugar para ela sair da realidade dela que não agradava tanto ela. E isso a gente pode ver o quanto a gente não é satisfeito com a nossa vida e tenta buscar algo melhor e depois vê que não era bem assim, né? Como vocês acham que ela... Como foi ela, quando ela se tocou, quando ela viu onde ela estava, na situação de estar lá, presa? Como eu falei antes, a gente via, tanto no livro quanto no filme, que o outro mundo, a porta para outro mundo, seria um refúgio para Coraline sair da realidade dela, que não agradava tanto ela. Como vocês acham que a gente pode trazer isso do livro para a realidade, para a vida? Essa coisa da gente não estar satisfeito com a nossa realidade? Bom, como eu tinha falado no início, nada é perfeito. Então a gente tem que se acostumar. Mas a criança, uma criança, ela não entendia isso. E ela vai entender isso mais pro final do filme e do livro. Bom, essa tentação de um novo mundo... Bom, a gente tem isso na realidade, né? A gente tem, por exemplo, atualmente uma tecnologia, o metaverso, que seria um universo no qual a gente vai estar participando, onde as coisas vão ser como a gente quer, onde a gente pode construir uma vida nova. A gente está sabendo que a nossa realidade já não está mais agradando os seres humanos, que eles estão buscando uma nova realidade. Às vezes é apenas falta de uma perspectiva, porque a gente sabe que tudo muda conforme a gente vê, né? Então, com certeza, eu acredito que embora esse livro já tenha alguns anos, ele é tão atual quanto... Sim. E tu acha que quando ela percebe que ela está na situação de presa, que o outro mundo não é tudo aquilo, quando ela tem esse choque de realidade, a gente também pode trazer para a nossa vida isso, poder associar? A frustração. Apostar muito em uma coisa que não é de verdade. Isso se encaixa em várias coisas que a gente passa no mundo real. Tanto relacionamento, vida escolar, negócios, tudo pode acontecer uma decepção, igual aconteceu com a Coraline no outro mundo. Às vezes a gente só não aceita as coisas como elas são. Eu me lembro que já me contaram de um exemplo em relação a isso. Na padaria, às vezes, quando a gente vai comprar um biscoito, por exemplo, às vezes ele vem recheado com uma goiabada ou qualquer doce. E muita gente se questiona por que vem tão pouco em relação ao tamanho do biscoito. Então, um dia, uma moça que estava comprando na padaria, ela pediu para que o padeiro, especial para ela, colocasse muito mais recheio. E isso aconteceu, mas ela acabou não gostando, porque ficou muito doce, porque não era como realmente era para ser. Então, sim. Boa analogia. Então, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar sobre o livro? Algo importante? Ou se vocês recomendam, como recomendo, para quais pessoas recomendo? Eu recomendo muito esse livro para quem gosta, tipo, de Alice no País das Maravilhas, sabe? Um livro de fantasia e terror que pode ser analisado de outra forma para trazer essas coisas mais psicológicas, sabe? Da realidade humana, sabe? Eu acho isso muito legal, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu não consigo ler livros assim, tipo, de... Autoajuda. Eu não consigo, eu prefiro livros assim, são muito melhores. Eu recomendaria para crianças, para adolescentes também, porque Coraline, ela tá numa fase muito difícil, ela tá criando uma personalidade, ela é uma menina pé no chão, ela é corajosa, ela é curiosa, ela tá sempre procurando, ela tem muita energia.
Então eu dedicaria para os adolescentes e as crianças. Isso aí. Então, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado pela participação, Richard e Ana. Obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Vai estar o arroba de todo mundo também na bio. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!